Está no ar, Ronroncast número 34, nosso podcast semanal sobre gatos. Eu sou o Leandro, estou aqui com a nossa veterinária, a Fernanda. Tudo bem, Fê? Tudo bom, Lei? E você? Beleza. Muito frio por aí? Muito frio e parece que essa semana vai ficar mais frio ainda, né? Mais? Não, teve o quê? 2 semanas ali, tava frio mesmo. Eu que não sou de sentir frio. Toda semana você escuta, não, essa vai ser a semana mais fria do ano. Aí a próxima vai ser a mais fria do ano. E aí a gente só fica nessa expectativa de sofrência, né? E no meio da tarde você vai lá e frita, né? Não, mas isso acontece comigo. Ô Fê, e o que a gente vai falar hoje nesses dias frios, de mudança de temperatura? A gente vai falar sobre gatos. Independente. Se fosse calor também, já falamos aqui, os gatos com calor. Ô Fê, os gatos sentem frio? Pergunta besta, né? Olha, Lê, eu acho que todo ser vivo sente frio, né? Eu acho que não, por exemplo. Também. Alguns com uma temperatura menor, um pinguim. Ele nada naquela água lá. Ele deve sentir frio com uma temperatura muito alta, né? Não, ele tem um corpo fisiologicamente preparado para o local onde ele vive, mas isso não quer dizer que ele não sinta frio. Tanto que no inverno eles vão para um lugar mais quente, né? Eles dão um rolezinho, eles não ficam ali na neve congelante. Verdade. Mas uma água-viva também deve sentir, né, Fê? Ela só não expressa que tá com frio. Uma água-viva. Eu não sei exatamente como são as terminações nervosas dela para falar se elas vão sentir frio como a gente sente frio. Mas eu acredito que tem uma regulação de temperatura na água-viva também. Tá certo. Então vamos lá. E no papo com a veterinária, Fê, tem a ver com frio também? Vamos aproveitar aí esse clima frio e vamos falar sobre gripe, né, Lê? Eu acho que tá todo mundo aí com medo de ficar gripado nessas alterações absurdas de temperatura. Vamos ver se os gatinhos também podem sofrer com a gripe. Ô Fê, todo mundo que tem gato e convive com eles já percebeu que gato é friorento, né? Eu acho que eles têm uma tendência a buscar o calor, né? A ficar mais aconchegadinho, né? Por quê, Fê? Bom, em tese, Lê, os gatos, eles vêm de locais mais quentes, né, na natureza. Se a gente for pegar a história dos felinos, eles vêm de locais mais quentes. Então, eu acredito que a tolerância para frio deles não seja muito boa, né? E a temperatura deles é maior do que a nossa, né? Assim, a temperatura corpórea de um gato é uns 2 graus, alguns grauzinhos acima da nossa, entre 38 a 39 graus. Isso é a temperatura do corpo, né? Então, ele já tem essa tendência a ser mais quentes, né? E como é que você sabe, como é que você percebe que um gato tá passando frio? Além dele ficar enroscado no edredom, procurando lugares mais quentes, assim. Se o seu gatinho tá ali no chão, como é que você percebe que ele tá começando a ficar com frio? Então, é engraçado, né, Lê? Porque a gente já acabou de comentar que eles têm a temperatura corpórea mais alta que a nossa. Então, se você encosta num gatinho, seja ele um gatinho domiciliado ou não, ele tá sempre quentinho, né? Você encosta na pele, você encosta na barriguinha. Lógico, a gente tá falando de um gatinho saudável, não um gatinho doente. Exceto o nariz, né? Exceto o nariz. E eu acho que a maior coisa que a gente escuta o nariz gelado tá com frio. O nariz quente tá com febre, né? Então, a gente escuta sempre pra usar o nariz como referência. E, na verdade, o nariz não deveria ser usado como referência, Lê, porque ele não mostra pra gente a temperatura do corpo, a temperatura correta, né? Isso, Lê, por quê? Porque o nariz, se a gente pensar mesmo no nosso nariz, ele faz uma certa produção de muco que é exatamente para manter o nosso nariz protegido. É um meio de proteção, assim como o nariz do gato. E nessas temperaturas mais frias, essa produção de muco, ela aumenta. Então, a tendência é o nariz ficar mais gelado do que o normal, porque tem uma maior produção de muco ali. Mas isso não quer dizer que o gato está com frio ou não está com frio, né? E como é que você desconfia que ele esteja com frio pelo corpo? Qual parte do corpo é a primeira que você vai falar, nossa, ele tá gelado? A melhor referência pra gente em casa identificar se o nosso gatinho tá ou não tá com frio é pelas orelhas, tá?
As orelhas são, acho que, um dos primeiros marcadores para te falar se ele tá com frio. E depois as patinhas, né? Se eles estão com as patinhas geladas, isso também é indicativo de que tá com frio. Acho que a gente pode tirar a gente como referência, né, Lê? Você tá lá todo coberto, mas sua mão tá gelada. Ou seu pé tá gelado. Nossa, né? Mão, pé e o nariz também pra gente. Se nosso nariz tá gelado, é frio. Pra gente, o nariz também é referência. Mas você vê como é difícil. Às vezes você esquenta a mão, você esquenta o pé e o nariz continua gelado. Por quê? Ele tá produzindo mais muco, ele tá refrescando ali, né? Então o nariz eu acho que é muito difícil também de aquecer. Tanto que alpinista, quando vai assim para um frio extremo e fica exposto, as primeiras partes as partes mais danificadas do corpo são as extremidades, né? A ponta dos dedos, o nariz, a orelha, eles acabam até perdendo, né? Eu não sabia disso, fiquei chocada. Eles perdem a ponta do dedo, né? Cai o dedo quando vai nesses lugares, assim. Não é que cai a ponta do dedo, é assim, se eles ficam expostos muito tempo. E parece que quando você congela uma vez o dedo, mesmo que você não perca, depois ele fica mais suscetível a congelamento. Porque em tese, por que as extremidades, elas são um marcador, Lê? Porque assim, se você pensar, a gente tem o que mantém o nosso corpo aquecido são os nossos vasos sanguíneos que estão ali transportando o calor, né? Então, você tem uma vascularização na sua mão, assim como os animais têm nas patinhas, só que pro nosso cérebro, ele entende que o que é mais importante? Manter o cérebro, coração, rins, pulmão aquecido ou manter as extremidades aquecidas? Então ele fala, não, peraí, tá muito frio, eu preciso preservar o calor nos órgãos que são importantes. Então ele faz o que a gente chama de vasoconstrição. Ele diminui a quantidade de sangue nesses locais para mandar mais sangue para os locais que são mais importantes. Não quer dizer que as patas, os nossos dedos, né, as orelhas não são importantes, mas a tendência é que essas áreas são, vamos dizer assim, mais descartáveis, né? Então, em tese, é melhor congelar o dedo do que congelar a cabeça, né? Se você estiver numa temperatura muito baixa, o seu cérebro não funciona, assim como o coração não funciona, assim como... Você já teve um caso bem triste de um gatinho que você encontrou congelado, né, Lê? Acho que você já contou aqui pra gente. E assim, não funciona, as funções não funcionam, né? Então, em tese, o nosso cérebro, o organismo do animal, ele preconiza manter a temperatura nos órgãos mais importantes. Por isso que, às vezes, quando a gente pega um animalzinho com hipotermia ou quando a gente resgata um gatinho e ele tá muito debilitado e a gente precisa aquecer ele rápido, a gente tem que fazer umas luvinhas na mão, enrolar a mãozinha, às vezes com uma gaze ou colocar uma cobertinha nas patinhas, porque a gente precisa aquecer aquelas áreas, é muito importante, né? A troca de calor acontece bastante por ali, então é bem importante isso. Fê, antes de falar como a gente pode aquecer os gatinhos em casa, assim, quais são os perigos de um gato estar com muito frio, né? Primeiro tem, vamos falar das doenças e depois do perigo físico mesmo dele querer ir para algum lugar que seja perigoso, né? Eu acho, Lei, que é legal a gente aproveitar essas temperaturas bem frias. Eu acho que quando a gente fala assim, um gatinho de rua precisa se abrigar em um lugar quente, eu acho que a primeira coisa que vem pra gente e que é o que mais preocupa é motor de carro, né, Lê? Motor de carro acontece bastante. É muito comum o gatinho entrar no motor de carro, né? E às vezes ele entra num lugar bem complexo e não dá tempo dele sair. Se ele estiver perto de alguma polia, correia ou alguma ventoinha, o perigo é até na hora da ignição do carro, né? Não, eu não entendo muito de mecânica, talvez você possa falar melhor, mas eu já vi casos de queimaduras gravíssimas de gatinho que estava dentro do motor do carro e ligou o carro. Eu não sei qual a parte exata ali que pode queimar, mas deve ter, né? Porque é tudo muito complexo. É que eu acho que ele deve ter entrado e ele foi pro lado errado. Ele já pegou motor quente, né? Ele foi pra algum lugar que estava extremamente quente. Uma vez eu salvei um gatinho, ele entrou dentro do motor do carro, ele tava miando. Eu não sei se ele tentou sair pelo lado errado, ele ficou entalado. Nossa. Mas deu um trabalho pra tirar. Nossa. Não, e o Fernando mesmo, que é nosso colaborador aí do projeto, já pegou alguns gatinhos de dentro do motor que também deu um trabalhinho, que teve que desmontar uma parte, assim, pra tentar tirar. Porque geralmente são filhotes, apesar de que eu já vi gato adulto, tá, Lê? Mas geralmente são os filhotinhos que buscam ali um lugar quentinho. E a gente falou de motor, mas às vezes eles também se escondem no pneu do carro, né, Lê? Então... porque é quentinho também e é um lugar de uma fuga mais rápida, né?
que eu acho, Fê, que quando é gato adulto, na hora que você liga o carro, ele sai correndo. O gatinho, ele tende a ficar quietinho pra se esconder. Ele ouve um barulho, o que ele faz? Ele se esconde. E eu já vi casos do gatinho ir embora junto com o carro. Ah, sim. E mesmo no pneu, eu acho que já vi, você falou agora, eu já vi gatinho cair no meio da rua também, sabe? De dentro do motor do carro. Uhum. E a gente também teve até um caso recente, né, Lê, de um gatinho que viajou aí um espaço bem grande dentro do motor de um carro. Acho que foi recente, não foi que a gente estava conversando sobre isso? Olha, não lembro, mas é bem possível, né? Porque se ele não sai, ele vai embora. Ó, ele foi de Campina Grande pra Patos. Nossa, Campina Grande é na Paraíba, Patos é em Minas, né? Ele viajou dentro do carro, mas eu não sei, eu acho que ele tava dentro, ele escondeu dentro do carro. Ah, não, isso a gente falou em curiosidade para gatos lá nos Estados Unidos, que viajaram 2.000 quilômetros e depois foram encontrados. Mas então, mais uma dica pro pessoal que tem gatos que frequentam a casa, é dar uma batidinha no capô do carro antes de ligar. Isso acaba já assustando, isso é importante em dias de frio, principalmente se onde a pessoa para o carro é frequentado por gatos, né, que muito provavelmente vai dormir um gatinho ali. Ah, isso é verdade. E aí, assim, né, motor de carro, e eu acho que um outro ponto que aquece muito os gatinhos é papelão, né, Lê? E aí, às vezes, a gente tem aquele costume de colocar caixa de papelão próximo de lixo, então também tem que tomar um cuidado aí, se Deus me livre, alguém não percebe e joga no caminhão, e pode ter um gatinho lá dentro, né? Ou até armário, né? Você fecha uma gaveta, esmaga o gato lá dentro, ou fecha, deixa o gatinho preso o dia inteiro dentro da gaveta, porque gato adora gaveta até no calor. No frio, então, nem se fala, verdade. Né? Eu acho que quem tem aí casa, como você falou, com acesso a gato, tem que tomar um cuidado bem, bem grande, porque eles vão se esconder nos lugares mais inusitados mesmo, né? Ou até embaixo de uma coberta, né? Eu tinha um gato que adorava, mas aí podia estar 38 graus, assim, calor histórico, ele entrava por baixo do edredom da cama, assim, e ficava lá. Aí, sei lá, você vai dormir distraído, dorme em cima do gato, principalmente se for filhote, tem que tomar muito cuidado, né? Ah, isso é verdade, tem que tomar cuidado. Eles, de certa maneira, procuram um lugar quentinho, né? Mas a gente tem que tomar cuidado nesse frio, e eu acho que principalmente com os gatinhos que não têm dono ainda, né? Os gatinhos abandonados, porque os nossos, a gente até se surpreende às vezes com o lugar onde eles podem se esconder, mas estão dentro de casa e estão protegidos, né? Os gatinhos de rua que, infelizmente, ainda não encontraram um lar, que podem se machucar gravemente aí com essas brincadeiras de se aquecer, né, Lê? Bom, e também, além desse perigo físico que tem dos gatos, também aumenta o risco de doenças, né? Quais são as principais doenças que pioram no dia de frio? A gente tem que pensar sempre em doença respiratória, né, Lê? Assim como a gente. Então, quem tem rinite, quem tem sinusite, quem tem bronquite, quem tem asma, quando muda a temperatura, geralmente fica mais alerta. E a mesma coisa serve para os gatinhos, né? Então, os gatinhos que sofrem aí de algum probleminha respiratório ou que tem uma imunidade comprometida, então, um paciente que tem anemia, paciente que tem FIV ou FeLV, que já são doenças que tendem a baixar a imunidade do gato, ou pacientes que estão desnutridos, ou passando por algum tratamento, essas alterações de temperatura podem prejudicar não só a recuperação do gatinho, como pode predispor aí paciente FIV, por exemplo, que é a Aedes felina, eles têm muita pneumonia, eles já têm uma imunidade super comprometida. Então, nesses frios absurdos, se a gente não manter eles bem aquecidos, não manter uma imunidade boa, uma boa nutrição, vitamina, eles podem desenvolver pneumonia. A gente tem que tomar muito cuidado. E outras coisas que os humanos têm, que se acentuam em dias de frio, que os gatos também podem ter. Por exemplo, dores nas juntas ósseas, ligamentos. Verdade, Lê. Isso é bem importante de mencionar. Isso vale para os gatos mais idosinhos, né? Gato, eles não têm a tendência de demonstrar dor com tanta facilidade quanto o cachorro. Então, quando o cachorro tem um problema de coluna, a gente percebe, né? Ele tá com dificuldade para levantar, ele não tá subindo nas coisas. Os gatos, esses sintomas de problema de coluna, artrite, artrose, eles são muito mais discretos. Eu tenho paciente que às vezes o tutor nem percebe, assim, porque ele não deixa de subir no sofá, ele sobe menos, mas quando ele quer, ele sobe. Ele não deixa de subir nas coisas, mas ele sobe menos. Então, são sintomas mais discretos e que tendem a ficar mais
como é que eu posso falar? Acentuar. Isso, no inverno. Então, eles tendem a demonstrar mais no inverno, eles sofrem mais. Por isso que é muito importante fazer a avaliação do seu gatinho velhinho, né? Principalmente nesses dias frios. Ele tá comendo menos, ele tá rejeitando o sachê. Ele não tá dormindo tanto no sofá. Então, talvez isso seja um sinal de que ele tá com dor, né? E os gatos, eles realmente demonstram bem menos do que os cães. Então, essas coisas... Eu não tenho problema de coluna, Lê, e eu nunca quebrei nenhum osso. Então, mas dizem que quando tá frio, quem tem fratura, já quebrou algum osso, sente muita dor, né? Eu já me quebrei inteiro, mas... eu sentia, mas com o tempo vai passando. Vai diminuindo ou você vai acostumando, né? Até pode ser, mas melhora. Verdade. E você tava falando, Fê, eu fui falar aqui das minhas fraturas, até pensei aí na minha história de vida. E eu tenho um gato que é imunossuprimido, né? Então ele já teve muita anemia. Eu sei que uma das características bem marcantes da anemia é o frio, né? Um gato anêmico, ele sente muito frio. Então tem esse problema com os gatos imunossuprimidos, né? Sim, porque imagina que não é uma circulação saudável como de um gatinho normal, né? Então, a frequência cardíaca é diferente e eles sofrem muito. Tanto que os animaizinhos, quando chegam pra gente bem ruinzinhos, em choque, a gente tem que sempre monitorar a temperatura. Você pega um gatinho na rua aí que, sei lá, sofreu uma pancada, tá ali deitado. Você já pegou como é que ele chamava aquele gatinho preto, todo cheio de secreção, que você pegou na calçada, no meio-fio da calçada? Maria Serafina. Hoje ela se chama Shanti. Verdade. E ela tava, lembra, quase sem se mexer, gelada num cantinho da calçada, e nem era um dia muito frio, né? Não, era 23 de dezembro. Eu lembro que era perto do Natal. Então, e assim, a temperatura tende a cair, porque ela tá em choque ali, tá sofrendo, né? E agora imagina nesse frio, que a temperatura o tempo mesmo, né? A temperatura do ambiente já não predispõe a ficar quente, porque às vezes o gatinho tá morrendo de frio, mas ele acha um cantinho com sol ali, e ele consegue se aquecer um pouquinho, mas com esse tempo que a gente tá vivendo agora, não tem nem chance. Essa é uma dica boa, é permitir que os gatos tenham acesso a um solzinho, né? Porque sol, nossa, como animal gosta de sol, né? Eles já procuram, né, Lê? Lá no gatinho, até tava falando isso com o Fernando, ele foi cuidar dos gatos no final de semana e ele falou pra mim, a gente tá protegendo do frio, então a gente coloca umas telhas no fundo, que é pra evitar que entre vento, porque a parte de trás é aberta, e ele falou, de manhã eu tirei e todos os gatos foram deitar no sol, porque de certa maneira a telha também não deixa o sol entrar. Então ele aproveitou que saiu um solzinho no fim de semana, tirou a telha, ele disse que parecia assim que eles estavam, sabe, lagartixa procurando sol. Eles mesmos já entendem e já vão atrás do solzinho, né? Gato adora. Ô Fê, e além de um solzinho, quais as dicas pra manter o gato aquecido? Tem uma que é meio polêmica, o pessoal, a gente já postou foto de roupa, né, falaram, tira a roupa do gato, tal. Quais são? Caixa de papelão é imbatível, né? Caixa de papelão eles adoram. Se você não colocar uma caixinha de papelão, ele vai achar uma caixa de papelão que ele vai deitar, né? Aqui em casa, a parede do lado da porta, assim, tá parecendo não sei o que. Tem umas 5 caixas de papelão, porque às vezes eu subo com as compras, eu tiro as compras, quando eu viro a gata já tá dentro da caixa. Ela já tomou conta assim. antes de eu poder... Aqui é assim. Sacola de papel também, aquelas sacolas retornáveis, eu tiro as coisas, ela já entra dentro, sabe? Ela já toma conta. Eu peguei uma caixa, eu fechei ela inteira e abri só um espacinho que mal cabe um gato. Nossa, o Cebola entrou lá, adorou. Coloquei um cobertorzinho dentro, ele entrou, ele ficou ali muito tempo sem sair. E você sabe que a última gatinha que foi resgatada, a Mia, eu acho que a gente ainda nem postou ela. Ela tava muito assustadinha num cantinho e tal. Eu pus uma caixinha de papelão, nossa, é a vida dela. Ela só fica encolhidinha lá dentro. Às vezes ela deita em cima da caixa, porque ela fica um pouco mais alta, mas tá apaixonada pela caixinha de papelão dela. E o papelão esquenta, né, Lê? O papelão aquece bem, assim. E tem aqueles truques da camiseta também, você já tentou fazer? Já, você coloca uma camiseta na porta pra meio que selar a entrada. Fica a camiseta, ele entra como se fosse um túnel, né? Uma toquinha, assim, e ele diz que... Eu nunca fiz aqui, mas eu vou tentar fazer. Diz que os gatos adoram também, né? E assim, caixa de papelão e toquinhas, né? A gente falou e agora roupa, toquinha. Fê? Oi? E roupa? Roupa é uma polêmica.
Bom, vamos lá. Muita gente, tô vendo muito agora no Instagram, nas redes sociais, o pessoal postar o gatinho de roupa, né? E eu nunca usei nas minhas ainda. Ainda assim, né? Nunca usei nas minhas, porque eu moro em apartamento aqui, eu fecho tudo, fica quentinho. Mas eu tenho visto muito. E muita gente fala, pode pôr roupa no gato? Não pode pôr roupa no gato? É aquilo que você falou, né? Você posta uma foto do gato de roupa, tem muitos comentários controversos. Mas, em tese, Lê, a roupa, ela é uma ajuda se o gato tiver com muito frio. Desde que ele aceite usar roupa, tá? Você não a pode primeira forçar. coisa é ver se o gato, né? Tem gato que você coloca a roupa e ele cai de lado. Ele não se mexe. Fica duro. Mas uma dica que eu dou de roupa, evitar, pra tentar, assim, se o gato não quiser, não coloque. Mas colocar e evitar aquelas que tem manga, roupa de gato com manga, ele odeia e gola alta. Também não, é mais pra proteger o corpo, né? Tem umas roupinhas, Lê, que são específicas pra gato, que eles fazem com velcro, que tem um pouco mais de flexibilidade pro gato se movimentar. É uma que prende um velcro no pescoço e outro na barriga, sabe? E fica até mais fácil se de repente ele se enganchar, né? Porque gato, não é que nem cachorro, gato pula, escala, né? Não pode ser um perigo pro gato. Exatamente. Então, assim, pode usar roupa? Pode. Desde que seu gato seja acostumado a usar roupa, que a roupa não represente um estresse pra ele, e nem isso que você falou é muito bem falado, assim, nem um risco de se machucar. Evita aquelas roupas, Lê, que tem um monte de frufru, que tem de lã, que pode puxar fio, ele passar a unha e puxar um fio, porque gato adora engolir linha, e isso é um perigo pra saúde deles. Então, a roupa do gato tem que ser uma roupa simples. Não adianta você querer aquela com lacinho, com coisinha, porque eu acho que pode acabar prejudicando e não ajudando, tá? É importante. Ô, Lê, sabe uma outra dica legal pra esse frio, pra ajudar a manter os gatinhos aquecidos? É você aquecer o sachê, né? A gente sempre orienta a nunca oferecer o sachê gelado, mas a gente tende a oferecer ele em temperatura ambiente. Nesse friozinho, a gente pode oferecer ele quente. Ajuda, não fritando também, né? Uma temperatura morninho, né? Morninho. É igual a gente tomar sopa no frio. Ajuda a aquecer. A gente oferecer um alimento quente também ajuda. Em tese, o sachê deveria sempre ser oferecido quente, porque se você for pensar uma presa na natureza, quando eles comem a presa, ela tá quente, né? Ela tá na temperatura de 37, digamos assim. Então, o ideal seria a gente tentar oferecer o alimento úmido mais próximo do que estaria na natureza, né? Mas tem gato que não gosta de quente sempre, né, Lê? E muitos cobertorzinhos pros gatos, né? Cobertor e colinho, né, Lê? Todo frio você vê que o gato vai se aconchegando, vai encostando em você, vai sentando no seu colo e aí ele dorme tranquilamente. É isso aí, pessoal. Cuidar dos gatinhos e aproveitar o frio aí que vai durar mais uns meses. Se o Cebola fosse participar desse podcast, ele ia dar mais uma dica aí, né, Lê? Qual? Acender a lareira, que eu nunca vi um gato gostar de lareira que nem o Cebola. Nossa, ele desmaia na frente da lareira e fica esticado lá por horas. Não, e de manhã ele tá lá esticado, né? Não tem nem mais calor, ele continua lá. Ele continua, ele gruda ali que ele fala uma hora vai esquentar de novo. Gato, no modo geral, gosta de calor, né? Qualquer coisa quente, ele vai ficar perto. Eles dormem perto da TV, eu ia falar em cima da TV, mas não dá mais pra dormir em cima da TV. Daria até o final dos anos 90, né? De internet. Não, qualquer aparelho, receptor. Falando que eles dormem em cima do modem de internet, é verdade, porque é quente ali, né? Bom, então é isso aí, Fê. Uma quantidade de pelo que não deve ter dentro desses moldings, dessas coisas todas aí, né, Lê? Bom, então vamos seguir pro assunto que tem a ver com esse inicial, mas só que é no papo com a veterinária. Começa agora o Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo. Ô Fê, gripe. O que tem pra falar da gripe? Tem algumas variações de gripe dos gatos, né? Ou não é considerado gripe? É doença respiratória, mas não é gripe, né? Que nem a pneutraqueite, como é que é? Como pneu, que é pneumonia? Não, eu esqueci o nome agora, Fê, que a vacina V3 pega. Eu esqueci mesmo. Não, é herpes vírus, panleucopenia. Panleucopenia. Não, panleucopenia não tem nada a ver com respiratório. Não é? Não é. Na verdade, rinotraqueite. Rinotraqueite. Agora
chama complexo respiratório felino. Na verdade, o que acontece? Os gatos também ficam gripados, tá? E nem toda gripe necessariamente tem um agente como esse da rinotraqueite, um calicivírus, uma clamídia envolvido, tá? Uma bactéria mais grave. Porém, eventualmente, um gatinho gripado que não é tratado, ele pode vir a desenvolver algumas complicações por conta disso, tá? Então, como a gente saber, é importante a gente saber como saber se o seu gatinho está gripado ou está querendo gripar. Eu acho que é muito fácil, Lê. A mesma coisa com a gente. O meu gatinho está espirrando, o meu gatinho está com um pouco de secreção no nariz, mesmo aquela secreção transparente, ele está com o olho lacrimejando mais. São os mesmos sinais do nosso resfriado, a gente pode ver no gato. Eventualmente, um gato com gripe, né, que está começando a querer ficar ruim, com alguma doença respiratória, eles tendem a parar de comer. Por quê? Quando o gato tem o nariz escorrendo, ou ele respira ou ele come. Então, um gato com o nariz entupido evita comer. Então, eu vejo muito, às vezes o gato está com aquela secreção já mais viscosa, não tão líquida, o nariz está começando a ficar entupido, eles param de comer. E é geralmente aí que a gente começa a se atentar, né? Mas eles têm os mesmos sintomas de gripe que a gente tem. E como é que previne a gripe? Bom, prevenir a gripe, tirando as questões vacinais desses agentes que podem estar envolvidos, acho que primeiro de tudo é evitar que ele pegue friagem, né? A gente já deu algumas dicas aí. Evitar a janela aberta, evita deixar seu gato pegar friagem, mantém sempre uma alimentação muito adequada, mantém ingestão de água, isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala, só tem que beber água no calor. No frio também tem que beber bastante água e manter o seu gato sempre com a saúde em dia. Isso eu acho que é o principal pra gente prevenir a gripe. E quando a gente fala de gripe felina, infelizmente no Brasil a gente não tem ainda uma vacina específica para prevenção de gripe. Já existe lá fora, no Brasil a gente não tem, mas se você manter o seu gatinho vacinado com a vacina múltipla, né, todo ano, ela também protege contra alguns agentes que podem complicar aí um problema respiratório, né? Então a gente falou aí do herpes vírus, do calicivírus, da clamídia, que são vírus que podem estar envolvidos na tal do complexo respiratório felino, que antigamente se falava muito em rinotraqueite, né? E que podem complicar um quadro respiratório, eles se aproveitam da gripe para avançar na doença. E eu acho que o mais perigoso é essa gripe evoluir para uma pneumonia, né, Lei? Então, enquanto a gente está com sintoma superior, nariz escorrendo, olho lacrimejando, espirro, a gente sabe que o problema tá superior ainda, nariz. Agora, quando a gente começa a ter tosse, quando a gente começa a ter apatia, febre, perda de peso, isso já pode ter evoluído para uma pneumonia. E aí é muito mais grave. Essa é uma dica boa para aqueles tutores que esperam ficar grave para ver o que o gato tem, né? Exatamente. Não espere. A gente não faz isso com a gente não deveria fazer com os nossos gatinhos, né, Lê? Eu falo legal. Muito assim, a gente não fica muito tempo aí passando mal para procurar uma ajuda, mesmo, eu não tô falando, não ir no médico, mas você começou a querer resfriar, você já não busca tomar um antigripal e se orientar, então, seu gatinho começou a ficar ruim, procura orientação, procura um veterinário, isso é muito importante. Bom, então é isso, Fê, sobre gripes, cuidar do gatinho, ficar de olho em qualquer alteração. E manter o gatinho quentinho dentro de casa. É isso aí. Pessoal, e quem tiver qualquer sugestão, dúvida, entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, pelo Projeto Ronron, com N de neve e M de moletom, ou no YouTube Ronroncast. E lembrando que nosso Ronroncast é uma produção da Ali Souza para o Projeto Ronron. Valeu, pessoal. Valeu, Fê. Até a próxima. Sucesso.